Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, redação, data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Registrar inicialmente as boas-vindas ao desembargador Vigílio, que retorna após período de férias. Também boas-vindas ao Dr. Eduardo Pinheiro, convocado para substituir o desembargador Amaury Moura, sobrinho durante o seu período de licença. Registrando as ausências de desembargadores Cláudio Santos e Saraiva, na presente sessão em razão de gozo de período de férias, e também a ausência do desembargador Glauber Rego em razão de viagem a serviço da vice-presidência desta Corte. Os feitos da pauta da nossa ordem judicial, temos apenas um processo pautado, que é a revisão criminal 080-5353, de requerente Felipe Martins dos Santos, da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, e tem como revisor o desembargador Cornélio. Já em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. Há um pedido de inscrição para sustentação oral da doutora Andréa Carla Dutra do Nascimento. Está presente, doutora Andréa? Bom dia, excelência. Presente. Ok. A senhora está com a palavra pelo prazo regimental. Obrigada. Bom dia a todos. Saúdo primeiramente o presidente dessa casa, desembargador Amilcar Maia, demais desembargadores, minha saudação, meu respeito. Senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, minha saudação, meu respeito. Prazer encontrá-la aqui nesta Casa da Justiça. Senhores serventuários da Justiça, advogados presentes, estudantes que estão aqui nesse Tribunal Pleno, nessa manhã do dia 6. Permitam-me uma saudação especial de gratidão ao desembargador doutor Ricardo Tinoco, pela paciência, colaboração e entendimento quando do reaprazamento pedido para essa causídica, para essa sustentação oral que julga extremamente pertinente, uma vez que tinha outros compromissos no fórum, tanto de Natal como em outras comarcas, e por isso pediu o reaprazamento por 2 ou 3 vezes. Pois bem, excelências, estamos hoje diante aqui de uma revisão criminal para um processo ímpar, de uma condenação extremamente grave para um fato que aconteceu na cidade de Mossoró e que foi intitulado pela imprensa como a chacina do baile funk. Antes de entrarmos propriamente na revisão criminal, que ora se defende nessa sustentação, precisamos fazer um preâmbulo, uma revisão de tudo que aconteceu naquele dia na cidade de Mossoró. Pois bem, o revisionando Felipe Martins dos Santos teve uma condenação de 137 anos e 10 meses na ação penal 010 2983 28 2017. E o que aconteceu? O que relata essa ação penal? Pois bem, em Mossoró aconteceu uma festa no dia 11 de março de 2017, em uma casa de festas naquela cidade, aonde foram tiradas as vidas de jovens que lá estavam presentes, um total de 5, além de uma tentativa de homicídio também naquele local. A investigação policial, ela pautou-se no sentido que ali, naquela festa, haveria uma reunião de pessoas participantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, e que, por intermédio de um menor, pessoas que compunham a organização criminal
sindicato do crime do RN, iriam ali, então, fazer uma chacina, uma espécie de vingança. Isso abalou a cidade de Mossoró, isso abalou o estado do Rio Grande do Norte, e isso foi veiculado de forma nacional. E daí começou-se a investigação policial, que culminou, então, na prisão do revisionando. E com essa prisão, levado a depor em sede policial, alega o revisionando que foi torturado, assim como os demais, e aí, então, fez declarações que depois as desfez, sendo levado, então, sendo denunciado para o Ministério Público, em sede de instrução, em sede de audiência de instrução, negou sua participação, pronunciado, levado a júri popular, negou a sua participação, mas Felipe foi condenado a 137 anos de prisão. Nobríssimos julgadores que ouvem a defesa nessa manhã. Durante toda a fase de inquérito e durante o trâmite processual, várias ponderações foram feitas pela defesa nessa revisão, muito embora não seja o momento adequado. Mas para que se desse entrada na revisão criminal, foi preciso fazer uma análise de toda essa instrução processual. E aí podemos apontar diversas situações que poderiam ter sido sanadas e que certamente não levariam à condenação injusta desse revisionando que hoje clama nessa Casa de Justiça por a reforma e sua consequente absolvição. Mais de 20 depoimentos foram colhidos. Nenhum apontou Felipe como partícipe dessa situação, desse crime, dessa tragédia. A arma que foi encontrada na casa de Felipe, e ele respondeu por esse processo, foi um revólver calibre 38. A foto juntada nos autos não foi periciada e claramente observa-se que é uma foto montada, é fácil observar. Essa foto, excelências, ela foi juntada na revisão criminal na página 10. Felipe, lá é colocado na foto e lá demonstra possuir 2 armas em suas mãos, juntamente com os outros que também foram condenados nesse crime. Pois bem, nesse primeiro preâmbulo, já notamos algumas situações que poderiam ter sido melhor esclarecidas. Não bastando isso, excelências, um crime dessa proporção, que chocou a cidade de Mossoró, não se teve o zelo, o cuidado de desaforar esse julgamento. Excelências, esse crime, esse fato, não poderia nem deveria ter sido julgado na cidade de Mossoró, mas assim aconteceu. O menor que consta da denúncia como alguém que teria passado, como se diz no meio criminal, a fita para o que aconteceria e como se chegaria àquele local e como seriam abordadas e mortas aquelas pessoas, o revisionando Felipe, embora tendo sido acusado no primeiro momento da corrupção de menores, foi absolvido desse crime. O dono da casa de festas, o promotor dessa festa, nenhuma dessas pessoas foi levada a prestar depoimento nem na esfera policial, nem na esfera judicial. E como se chegou à informação de que essa festa seria uma festa promovida pelo primeiro comando da capital? Quem deu essa informação? Isso não consta nos autos, excelências. Pois bem, de posse dessas informações, verificando tamanhas irregularidades que provocaram tamanha injustiça, a defesa ingressou com essa revisão criminal, que hoje está sendo apreciada por vossas excelências. E a revisão criminal
que se encontra protocolada nessa Casa da Justiça, ela encontra amparo em 2 fatos extremamente relevantes. O primeiro, foi protocolado na comarca de Mossoró um processo, uma ação de justificação, onde foi pedido e deferido pelo juiz daquela comarca um depoimento de uma peça-chave que não foi ouvida quando da ação primária, que foi o depoimento da Mariana. E quem era Mariana? Mariana era a pessoa que convivia com o revisionando na data dos fatos. Mariana prestou depoimento compromissada e disse que naquele dia teria passado o dia, na noite anterior teria passado o tempo todo com Felipe. Mariana não foi ouvida em nenhum momento durante a instrução processual. E o fato mais relevante, excelências, nobríssimos julgadores e julgadoras, é que Felipe não estava na cidade de Mossoró naquele dia. Felipe estava viajando com sua família e, para tanto, foi acostado nos autos um documento onde Felipe passou por uma consulta médica na cidade de João Pessoa, onde na página 12 desta revisão criminal se coloca o documento comprobatório em que ele passou por um exame médico. Excelências, nesse curto espaço de tempo que a defesa dispõe, fica claro que Felipe não participou dessa empreitada criminosa. Que essa empreitada criminosa não teve a investigação, o cuidado, o zelo que deveria ter tido para um crime tão grave que culminou numa pena tão alta. Felipe, para poder estar no local do crime, que pela denúncia teria acontecido por volta das 17 horas, Felipe teria que ter voado para chegar a João Pessoa, para chegar na UPA, para receber o referido atendimento. O que não aconteceu, excelências, porque Felipe não estava na cidade de Mossoró. Felipe foi condenado injustamente. Um caso de comoção estadual que chamou a atenção nacionalmente. Era preciso apontar culpados. O Brasil hoje sofre, o Estado hoje sofre, um Estado que era pacato, pelo avanço das organizações criminosas, e todo dia se prende gente. Mas se prende errado, excelências. Se investiga errado, excelências. Vejamos esse caso aqui. Felipe é apontado como que participante do Sindicato do Crime do RN, uma organização criminosa, rival do primeiro comando da capital, que, segundo e não provado por quem acusa, estaria patrocinando uma festa onde tudo aconteceu. Felipe estava na companhia de sua esposa na época, que não foi ouvida, e foi ouvida depois, e compromissada, prestou depoimento perante o juiz. Felipe estava de viagem com sua família. Felipe foi atendido numa UPA na cidade de João Pessoa. Felipe teria que ter viajado de avião para poder chegar a essa UPA. Isso, excelência, são fatos novos, trazidos, e que a defesa clama para a apreciação de vossas excelências. Em que pese o relatório do digníssimo representante do Ministério Público, que pede, em seu parecer, pelo não acolhimento da revisão criminal, porque trata a revisão de fatos que deveriam ter sido apreciados e colocados em uma apelação criminal que não aconteceu, na verdade, não cita os fatos novos trazidos e que cabem perfeitamente na revisão criminal que foi protocolada nessa Casa de Justiça. Os fatos novos trazidos
o depoimento de Mariana, um certificado médico de uma UPA de João Pessoa, provam por si só que Felipe não estava presente em João Pessoa naquele fato, naquele dia fatídico onde aconteceu essa chacina. A investigação foi falha, excelências. A defesa ousa, com todo respeito, dizer que a investigação estava para dar uma satisfação à sociedade, onde culpados foram levados a tribunal de júri, com uma espécie de satisfação à sociedade de Mossoró, quiçá do Estado. Diante disso, excelências... A senhora tem 1 minuto para concluir. Diante disso, excelências, a defesa clama pelo acolhimento na integralidade dessa revisão criminal, clama e suplica nessa Casa de Justiça que seja feita justiça e que Felipe, o revisionando, Felipe Martins dos Santos, seja absolvida da prática desse crime, dessa tragédia que aconteceu na cidade de Mossoró. É como se manifesta a defesa e agradece a paciência de Vossas Excelências. Muito obrigada. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sustentação oral realizada pela defesa técnica, que bem pontuou os aspectos, os fundamentos e toda a argumentação que é conducente à tentativa de obter o provimento da revisão criminal que ora se examina e se julga. Senhor presidente, eu irei ser bem sucinto, diretamente aos pontos que foram ventilados aqui da tribuna, até para ser fiel à natureza dialética com que se reveste o julgamento em colegiado, e para bem informar Vossas Excelências a respeito dos fundamentos que eu trago no voto que aprecia a matéria recidenda, objeto da rescisão. Primeiramente, gostaria de fazer um registro simples e claro, objetivo, de que estamos diante de uma revisão que eu chamaria assim de uma revisão per saltum, porque não se observa, no caso concreto, a interposição do recurso de apelo que objetivou trazer a um primeiro momento todos esses fundamentos com os quais a revisão se escuda para obter provimento neste juízo colegiado. Portanto, houve sentença condenatória, não houve interposição de apelo e essas matérias foram deduzidas apenas por ocasião do ajuizamento da revisão criminal, o que por si só já traz um certo nível, digamos, de surpresa, uma vez que a revisão, como todos nós sabemos, ela se dá em situações bastante excepcionais, todas elas reguladas por lei, em casos que são previstos com taxatividade pelo Código de Processo Penal. Mas quanto aos pontos que a advogada nos traz, basicamente ela afirma que a pessoa que é convivente do seu constituinte, de nome Felipe, estaria com o mesmo, não estaria com o mesmo no dia em que se deu o fato, portanto, isso excluiria a possibilidade do mesmo ter participado do evento delitivo. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências para um trecho aqui do depoimento que eu faço destaque, em que a pessoa vou ser bem preciso para não me perder na referência, a pessoa de Mariana afirma que categoricamente que estava com o mesmo um dia antes da ocorrência do delito. No caso de uma chacina que foi ocorrida em Mossoró e que levou o constituinte da advogada que aqui fez uso da tribuna ao julgamento pelo júri. Então, portanto, não há referência expressa ao fato de ela estar com ele no dia do fato. Há também um depoimento aqui prestado pela pessoa
de Francisco Josenilson da Silva, na condição de declarante, que diz o seguinte: no dia da chacina, de noite, eu fui na casa dele e começou essa festinha lá, que a gente foi convidado para ir. Então, imaginar que ele não se encontrava em Mossoró no dia do fato, quando essa pessoa que aqui figura como declarante disse que se encontrava com ele, é admitir a existência de uma contradição que a própria prova aqui referenciada espanca, afasta. Por outro turno, e já convergindo para o fim, as referências feitas pela tribuna de que havia um documento proveniente da UPA, com o qual se busca comprovar que o mesmo se encontrava em João Pessoa no dia do fato, é um documento que foi produzido sem contraditório. Nós sabemos que a validade de qualquer instrumento de prova em juízo não pode prescindir da regular contradita, da regular bilateralidade de audiência. Portanto, era preciso submeter o conteúdo desse documento ao crivo da parte adversa, no caso daquela que é titular da ação penal, o Ministério Público. E o que me parece ainda mais grave, para se ter esse documento como hábil a conduzir a um julgamento favorável da revisão, é o fato de que ele não foi acostado por ocasião de interposição qualquer, de qualquer peça de insurgência, de qualquer apelo. Ele foi trazido depois em sede de uma revisão. Portanto, não há como imaginar que a revisão sirva ao desiderato de reabrir uma instrução. É necessário que essa prova nova, que chegue à revisão criminal, assim o seja em razão da impossibilidade de ter sido produzida antes. Indaga-se, esse documento não poderia ter sido produzido por ocasião da instrução em primeiro grau? Quero crer que sim. Então, se poderia ter sido produzido na ocasião em primeira instância e não o foi, estamos diante de uma manifesta causa de preclusão, acerca da qual este tribunal não pode desconhecer. Finalmente, essa referência que também se traz de que a pessoa de Mariana teria dormido, teria passado a noite com o autor da revisão, e isso também retiraria a possibilidade do mesmo se encontrar no dia do fato, não se mostra patenteada aqui no processo. Eu digo aqui no voto, na parte que interessa, que o depoimento da declarante Mariana Daniela Fernandes Silva, com quem o autor mantinha envolvimento afetivo, em nada se revela suficiente a refutar as conclusões da sentença condenatória. Eis que se limitou a noticiar que dormiu com o mesmo um dia antes, reitere-se, dele ser preso. Portanto, senhor presidente, seja porque os depoimentos que a defesa faz referência não trazem uma mudança de rumos com referência à condenação que foi estabelecida em julgamento colegiado perante o júri popular, seja porque o documento com que a mesma se vale para tentar desconstituir o título executivo penal, que é a sentença condenatória passada perante o Tribunal do Júri na cidade de Mossoró, poderia ter sido produzido na ocasião e não o foi. Eu penso que não há razões suficientes para dar provimento à ação que ora se examina e se julga. Portanto, eu estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da revisão, mas concluindo pela sua improcedência. É como voto, senhor presidente. Verifico aqui no sistema que os membros habilitados já votaram todos acompanhando o relator. Inclusive o revisor. Né? Inclusive o revisor. Não há mais feitos pautados, indago se há algum feito que independe de pauta. Declaro encerrada a nossa ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa.
Vou inverter um pouco a ordem, em virtude da apresentação que teremos, em homenagem ao lançamento do livro Elas no Judiciário. Então, inicio pela esta pauta, informando a Corte que o ofício 11/2024 da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral informa esta Corte, bem a proximidade do término do segundo biênio do juiz titular da classe jurista daquela Corte, o Dr. Fernando Araújo Jales, previsto para ocorrer no dia 19 de maio. Comunicar que logo daremos início com a publicação do edital para a inscrição dos interessados. Em atenção ao ofício 692/2024, da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes submeto a esta Corte a apreciação do pedido de afastamento da juíza de direito Clarissa de Almeida do Nascimento para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Raul Araújo até o dia 6 de setembro de 2024. Todos de acordo? Também submeto para homologação da Corte ato da Presidência que, de referendo, autorizou o desembargador Amaury Moura Sobrinho a ausentar-se do Estado no período de 6 a 8 de março do corrente, a fim de realizar exames médicos. Todos de acordo? Também, submetendo a homologação da Corte ato da Presidência que, de referendo, autorizou o desembargador Lermano Mota a ausentar-se do Estado sem prejuízo das funções jurisdicionais no período de 2 a 6 de abril do corrente, a fim de participar do 10º Encontro de Colégio de Ouvidores Judiciais COJUD, que se realizará na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Todos de acordo? Também, submetendo para a homologação da Corte, ato da Presidência que, a de referendo, autorizou o desembargador Glauber Rego a ausentar-se do Estado sem prejuízo das funções jurisdicionais no período de 5 a 8 de março e de 13 a 16 de março do corrente, a fim de participar das reuniões técnicas dos grupos de monitoramento e fiscalização do Sistema Carcerário GMF na cidade de São Luís, no Maranhão, e do 4º Fórum Nacional de Execução Penal na cidade de Foz do Iguaçu, respectivamente. Todos de acordo? Na ocasião, também gostaria de passar a presidência ao desembargador Expedito para apresentar um requerimento à Corte. Recebo com muita honra, excelência. E ato contínuo solicita autorização para me ausentar do Estado, sem prejuízo das funções, no período de 13 a 16 de março, a fim de participar do 10º encontro do CONCEPRE, a ser realizado no Rio de Janeiro. Pois não, senhor, todos concordam, sendo a divergência. Aprovado ou não dado, excelência. Devolvo para ele, vossa excelência. Vamos logo às comunicações e proposições, uma vez que logo teremos a apresentação do livro, como disse logo no início, e registrar com muita alegria a presença da nossa colega e amiga desembargadora Zeneide. Muito bem-vinda, muitas saudades. Comunicações e proposições, moção de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado na próxima sexta-feira, dia 8 de março, saudando as desembargadoras Lourdes Azevedo e Berenice Capuchu, bem como a doutora Elaine Cardoso, Procuradora-Geral de Justiça, em nome de todas as mulheres que compõem o Judiciário. Doutor Eduardo Pinheiro, comunicação e proposição. Nenhuma, excelência. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente, só me associar à proposta de Vossa Excelência. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, excelência. Desembargador Lermano. Não tem, excelência. Desembargador Vigílio. Apenas para agradecer os votos de boas-vindas de Vossa Excelência, do qual retorno de férias, e nesse sentido, me associando também à proposição de Vossa Excelência, tenho
mais 2 registros. Primeiro, agradecer a doutora Marta Daniela, que ficou no gabinete, não é, durante o período das minhas férias. Então, agradecer a doutora Marta Daniela pela presteza com que ela se conduziu. E, por fim, senhor presidente, agora às 10 horas da manhã, lá no Fórum Fazendário, vai haver uma homenagem à servidora Carmen Lúcia de Moraes Paiva. Ela completa 50 anos de serviços prestados ininterruptos ao Tribunal de Justiça. E eu fui convidado para participar. E eu estou, inclusive, pedindo licença para me ausentar. Eu já falei para a desembargadora Lourdes que eu não vou poder ficar na solenidade aqui do livro, mas exatamente para participar dessa homenagem a essa servidora que alguns colegas aqui devem conhecer. Trabalhou comigo. Trabalhou com Vossa Excelência, né? Meu nome dela É Carmen Lúcia. deveria estar aqui, 50 anos, Paiva. serviço prestado ao TJ. É, 50 anos. Nós homenageamos ela na sessão passada. Que bom. Na proposta de homenagem. Era só isso, presidente. Desembargador Ibanez, Sem proposição, presidente. desembargador Cornélio, Sem proposição. desembargadora Lourdes, Sem proposição, mas agradecendo a saudação pelo Dia da Mulher, feita por Vossa Excelência, e também parabenizando essa servidora, a Carmen Lúcia, que é a servidora mais longeva no tempo de serviço aqui no Tribunal de Justiça, segundo fui informada, do maior tempo de serviço que está, né, sendo homenageada hoje. Na semana do... Na semana da Mulher. é o E Dia da Mulher. estive- Realmente é um feito também estive com ela extraordinário. ontem e ela disse que pretendia ficar mais algum tempo. E é muito bem-vinda, né? Se é boa servidora, deve continuar. Desembargadora Berenice, Gosta. Não tem, doutor Ricardo, Não tenho, senhor presidente. doutora Elaine, comunicação e proposição. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas. Só agradecer os cumprimentos pelo Dia da Mulher e renovar a todas as mulheres essa homenagem, né, dirigindo aí minhas palavras de força, de energia, de coragem, né, como disse Nísia Floresta, nascestes mulher, mostrai-vos mulher. Então, que possamos, cada uma de nós, cada vez mais apresentar toda a sensibilidade, toda a dedicação, todo o compromisso e energia que nós temos nas várias lidas diárias. Então, só parabéns a todas. Obrigada. Agora eu passaria a palavra à desembargadora Lourdes Azevedo para a apresentação do livro de lançamento. Antes, Excelência, eu gostaria que fosse convidada a desembargadora Zeneide para vir sentar aqui, tomar assento aqui, que está reservado para ela. Com E a certeza. ouvidora, a doutora Marina, para sentar-se aqui mais próximo do pleno. Fica mais confortável para assistir. Exato. Doutora Também Atia. vendo a... Senta aqui, por favor. E doutora Andréa Campos. Vejo que a doutora Marta Daniela também está na assistência da desembargadora Lourdes. Não sei se botaram cadeira para ela, mas tem aqui. Com o senhor presidente, caros desembargadores, excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, minha querida amiga Elaine Cardoso, senhoras magistradas, desembargadora Zeneide, ouvidora doutora Marina Mello, magistrados e magistradas, aqui presentes, advogados, servidores, servidores, senhoras e senhores. É com imensa honra e alegria que, na condição de presidente do Comitê de Valorização Feminina, em sucessão ao exímio trabalho prestado pela desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que celebramos este momento em homenagem ao Dia da Mulher.
com o lançamento da primeira edição, o segundo volume de Elas no Judiciário, com esta edição Histórias Além dos Autos, que nos foi, que me coube, né, assumir e dar sequência ao trabalho iniciado pela desembargadora Zeneide. Esta obra já me chegou praticamente pronta, só para finalizar, e com o auxílio da equipe primorosa da SECONS e de outros servidores e do comitê, ela hoje está aqui sendo lançada no Pleno. O livro rememora a importância sobre a representatividade feminina e sua inclusão no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Tem edição dedicada em homenagem póstuma ao trabalho e à trajetória da juíza Mônica Maria de Andrade Figueiredo de Oliveira, nos fazendo refletir a necessidade de atenção e sensibilidade em políticas a serem implementadas por este Tribunal de Justiça. Da leitura dos artigos aqui encartados, depreende-se uma transição em que não se pretende aqui alimentar clima de embate entre gêneros, nem pretensa era de revanchismo ou dominação feminina, mas atender a um momento para registrar na história deste tribunal e contar a força da participação feminina aqui presente. É com orgulho que passamos a acrescentar dados quantitativos extraídos no dia 5 de março de 2024, do Sistema de Gestão de Pessoas, que informa que atualmente somos 2.570 mulheres no total, sendo 2 desembargadoras, 102 magistradas, um percentual de 48,2% de servidoras efetivas, 56,13% de postos de mulheres ocupadas por terceirizados, 65% de cargo puramente comissionados, todos são de ocupação feminina. Esses números refletem uma luta que não cessa e representa um avanço significativo na participação feminina, com maior equidade e diversidade no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Com certeza, esta é uma pauta mobilizadora, que encoraja outras mulheres e que reforça o papel do Tribunal de Justiça como operador na redução das desigualdades. E, com muito orgulho, eu apresento aqui a edição deste segundo livro, de Elas no Judiciário, que tem o título Histórias Além dos Autos, contadas por servidoras, magistradas, aqui, todas mulheres que fazem parte daqui do Poder Judiciário. É isso, Excelência. Não me fale, tem uma apresentação para ser exibida aqui agora. Sim. Nas telas. A magistrada Mônica Maria Andrade de Figueiredo de Oliveira. Em homenagem a ela, este livro está sendo lançado. Homenagem póstuma. Desembargadora Zeneide, a primeira presidente do Comitê Feminino de Valorização Feminina. Desembargadora Judite de Miranda Monte, a primeira presidente do Tribunal de Justiça. E a desembargadora Berenice Capuchu, também integrante. E esta é uma foto contendo a apresentação do livro físico do primeiro volume de Elas no Judiciário, que foi um sucesso e que muita gente ainda procura. E agradeço todo o empenho e a atenção que foi dedicada a este momento, Excelência. Gostaria de ressaltar um dado curioso, que nos últimos 2 concursos para a magistratura, o número de aprovados tem sido majoritariamente mulheres.
Então, isso independentemente até da necessidade, não houve necessidade nenhuma de ajuste, de imposição de cotas ou qualquer outra medida que seja. Isso aconteceu exatamente com uma situação natural. As mulheres ocuparam, com seus próprios méritos, os seus espaços. E isso deve ser observado, que aconteceu de forma natural. E que, no futuro, muito provavelmente, nós estaremos aqui num tribunal ocupado majoritariamente por mulheres, porque vai ser a tendência, uma vez que a carreira tem sido ocupada nos concursos públicos por mais mulheres do que homens. Nada mais havendo a tratar, desejando parabéns a todos, declaro encerrada a sessão. Eu gostaria de fazer a entrega de umas flores aqui para desembargador. Ah, desculpe, eu pensei que as flores eram para a senhora mesmo. É para nós. Não me informaram.